Pessoal, escuta isso, fica aí até o final e escuta isso, uma das histórias mais loucas da Escritura e que eu quero compartilhar com você. Tempo do rei Jeoaquim, o profeta era Jeremias, filho de Ilquias, e diz a palavra em Jeremias 35 que Deus diz assim a Jeremias: Jeremias, vá à casa dos recabitas, e lá no território dos recabitas, na família dos recabitas, traga um representante desse povo até a casa do Senhor. Na casa do Senhor, você vai escolher das câmaras da casa de Deus, da casa do Senhor, e vai colocar diante dos recabitas um banquete. Você vai colocar ali um banquete e vai servir para eles o melhor vinho. Dê vinho aos recabitas. Faça isso, por favor. Jeremias, o profeta, sem entender muita coisa, obedecendo o Senhor, vai lá até os recabitas e traz esse povo, até a casa do Senhor. Na casa do Senhor tinha um banquete preparado com vinho e os anciãos de Israel, representantes de Judá, do reino de Judá em Jerusalém, estavam lá. De repente, ao se depararem com aquele banquete, os recabitas dizem assim, verso 6 de Jeremias 35, nós não tomamos vinho, desde a ordem do nosso pai Jonadab, do nosso antepassado Jonadab, que nos ordenou que nós não tomássemos vinho, ordenou que nós não construíssemos casas luxuosas, não perdêssemos tempo com isso, mas que nós habitássemos em tendas simples e para que nós não nos fixássemos na terra envolvidos com plantações há muito tempo, para que nós não plantássemos vinhas, mas para que fôssemos um povo nômade. Assim nós obedecemos em tudo a ordem do nosso antepassado Jonadab e assim fazemos. Nisso está os recabitas, esse nome recabitas vem daqueles que habitavam em tendas. Na fala dos recabitas está então os anciãos de Israel olhando, o profeta Jeremias vendo tudo isso, e o Senhor então chama Jeremias em particular e diz: vá ao reino de Judá e diga aos seus habitantes que eu derramarei o meu juízo sobre a vida deles. E o que está acontecendo aqui? Presta atenção. Deus pegou um povo não hebreu, um povo não judeu, um povo gentio, para comparar, como medida de comparação com o seu povo, o povo de Judá, o reino de Judá. Então Deus pega um povo não hebreu como medida para aferir o seu povo, porque esse povo, os recabitas, que eram descendentes de Recabe, por meio de Jonadab, eles por 200 anos, Jonadab havia vivido 200 anos antes desse acontecimento. Em 200 anos eles obedeceram a direção, obedeceram o conselho, obedeceram a ordem de Jonadab, no qual eles, suas esposas e seus filhos não bebiam vinho, não construíam casas e não tinham plantações. E o Senhor, em contrapartida, pega o seu povo e diz: olha, os recabitas ouvem a ordem de um homem, ouvem o conselho de um homem, Jonadab, o seu antepassado, e vocês não ouvem a minha voz, e vocês, meu povo, povo de Judá, não dão ouvidos à voz do Senhor, à voz do vosso Deus. E por conta disso, o que acontece? Qual que é o desfecho dessa história? O Senhor chama Jeremias e diz: vá e diga aos habitantes de Judá que eu vou estabelecer juízo sobre o povo. Eu vou permitir com que aquele juízo que eu não queria que viesse ao povo chegue. Por que isso está acontecendo? É importante a gente lembrar, o ministério de Jeremias coincidiu com o reinado dos cinco últimos reis do reino de Judá e com o início do cativeiro babilônico.
Ele é um profeta, Jeremias, filho de Ilquias, é um profeta pré-cativeiro. Justamente ele tinha a missão de exortar, ele tinha a missão de trazer denúncias ao reino de Judá que estavam distanciados do seu Criador, que estavam profanando a aliança, profanando a lei do Senhor, a lei de Deus. Esse povo, eles estavam distraídos e estavam entrando na idolatria e se afastando do seu Criador. E por isso que Jeremias é levantado pelo Senhor para poder tentar profetizar, declarar palavras que traziam, que pudessem trazer esse povo ao arrependimento. E tudo culmina, toda a profecia de Jeremias, os seus anos finais, vão culminar nesse tempo em que numa mesa o Senhor pega aquilo que eu chamo de balizadores geracionais. É isso que o povo, os recabitas, que eram descendentes dos queneus, sabem quem eram os queneus? Os queneus desde a época lá do Êxodo, quando Israel sai do Egito no tempo de Moisés. Moisés no deserto, ele se casa com uma filha de Jetro. Lembra de Jetro, sogro de Moisés? Então, Jetro, sua filha Zípora, eles eram queneus. Então, desde aquele tempo do Êxodo, esse povo caminhava junto dos hebreus, mesmo não sendo hebreus, e eles acolheram a fé no Deus de Israel. Eles entraram na aliança, eles amaram o Deus de Israel e começam a caminhar no meio de Israel. Nesse tempo de Jeremias, o Império Babilônico, estava vindo, atacando essa região. E para que pudessem se proteger, então eles vêm se refugiar. Os recabitas vêm se refugiar em Jerusalém, no reino de Judá. Então o Senhor vai e coloca uma mesa para que pudesse fazer um balizamento, para que pudesse pegar um povo não hebreu e comparar a fé do povo não hebreu, comparar como eles seguiam os conselhos e as direções do seu antepassado Jonadab e comparar como o povo de Judá, os seus anciãos e o seu povo estava seguindo aquilo que o próprio Deus estava ordenando, aquilo que o próprio Deus estava, por meio do seu profeta, clamando. É muito interessante a gente entender e lembrar que existia, uma forte oposição de Israel a qualquer outro tipo de povo que não fosse um povo puro, da linhagem puro, de Israel. Você vê isso acontecer com os samaritanos, desde a época da divisão dos reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. Um reino tinha capital em Jerusalém, que era o reino de Judá, e o reino de Israel tinha capital em Samaria. Então, desde essa época, a época da divisão dos reinos, a época dos samaritanos, existe uma resistência muito grande do hebreu de linhagem pura contra um povo que eles denominavam como um povo mestiço, um povo contaminado. E isso se propaga aí até a nova aliança. A gente vê lá em João capítulo 4, quando Jesus chega naquele poço, a mulher samaritana, fala um pouco dessa rivalidade que existiam entre eles. Mas olha só, presta atenção no que eu estou querendo falar para você nesse dia. O Senhor pega um povo de linhagem não pura, vamos dizer assim, um povo que não é hebreu, como ponto de comparação, como ponto de balizamento para o povo hebreu. Sabe o que eu quero dizer para você? O perigo de nós termos na nossa geração, no nosso meio, próximo de nós, balizadores geracionais. Homens que estão seguindo ao Senhor com reverência, homens que estão seguindo ao Senhor com foco, homens que estão seguindo ao Senhor dentro do propósito, sem negociar, sem temer, e tem uma obediência incondicional e irrestrita. Por quê? Porque esses homens perto de nós servem sim para nos auxiliar, servem para serem balizadores, servem para serem referenciais, para que possamos olhar e não nos perder, servem como orientação, servem como discipulado, porém, eles também são usados, os balizadores também são usados como referência, como um aferimento para juízo, como aconteceu aqui nessa passagem. Por causa disso,
da decisão, né, daqueles homens em não tomarem o vinho e continuarem seguindo fiel a Deus de Israel, segundo as orientações, né, do seu líder Jonadab, do seu antecessor Jonadab. O Senhor então decide estabelecer juízo contra Israel, e esse juízo culminaria ali, né, nos anos 586, com a tomada, né, de Jerusalém, como a derrubada do templo, a destruição do templo, né, e o cativeiro babilônico. Tudo isso é um juízo de Deus que o Senhor avisa aí em Jeremias 35, a partir desse momento, né, que eu estou contando aqui para vocês. E o capítulo de Jeremias 35 acaba o Senhor dizendo assim aos descendentes de Jonadab, aos recabitas: e por causa da fidelidade de vocês, da honra de vocês, e por causa do compromisso que vocês têm, tanto comigo quanto com a palavra que o vosso antecessor lhes dirigiu, eu prometo a vocês. O Senhor diz: eu também faço uma aliança com vocês, e eu prometo que da minha parte nunca faltará um filho de Recabe, nunca faltará um homem da linhagem dos recabitas que não tenha acesso direto à minha face. Enquanto esse povo existir, sempre, para sempre, em todas as suas linhagens, haverá alguém que vai ter acesso direto à minha face. Essa é a palavra de Deus para um povo não judeu, e para o povo judeu o juízo virá sobre ti, de forma que vocês irão ao cativeiro babilônico, porque não honram, não ouvem, não se inclinam à minha palavra e à minha eleição. Que fique com você essa palavra, que você reflita sobre isso. Parece uma loucura, mas é extremamente interessante e profundo, e que se você quiser saber mais sobre isso, entre no nosso canal no YouTube, Douglas Rosa Oficial, e procure uma palavra chamada Balizadores Geracionais 2. Você vai aprender mais. Você também pode nos seguir pelo Instagram, @douglasrosa.ap, e então estaremos mais próximos. Que Deus te abençoe.